Olá, eu me chamo Willer, sendo Trambo, já estou mostrando a minha apresentação sobre geração de malhas computacionais a partir de informações de geolocalização para exploração de ambientes abertos com robôs autônomos. O orientador é o professor Ricardo Rosa e co-orientador Darlon Vazata. Então, primeiramente, qual é a importância dessas análises, né? De gerar essas malhas para análise de ambientes, para fazer coletas em tempos úteis, para essas coletas ser feitas até em locais complexos, com utilização de vans para fazer isso, e com isso criação de mapas e nesses mapas colocar os pontos que deve percorrer e explorar. Essas análises ambientes elas podem ser feitas por empresas de pequeno porte, podem ser feitas por grandes indústrias que têm produtos perigosos, por exemplo. Então eu preciso analisar se dentro da minha indústria há um vazamento de gás. Então eu posso ter um VANT que faz esse reconhecimento do ambiente e através dessas malhas eu consigo fazer coletas e com isso identificar possíveis problemas que eu posso ter. Também posso fazer análise de solo na agricultura, análise de água, como é feito no caso de Cascavel, Paraná, pela Sanepar, na qual faz essas coletas. Algumas coisas que têm muita complexidade ou risco em coletas, como por exemplo áreas de gás inflamáveis, como eu comentei, ou produtos perigosos para os seres humanos. Então o VANT eu posso ir com ele e fazer essa coleta. E para fazer isso eu preciso de uma mapa, uma malha para percorrer. E com isso é a ideia do meu trabalho, ajudar a criar essas malhas e mapas a partir de pontos de geolocalização para fazer essas coletas. E nós temos também a questão de tempo de coleta, né? Por exemplo, a agricultura, cada 3 meses, temos que fazer coleta da terra para ver como está o solo. Então eu não preciso deslocar uma equipe, deslocar todo um equipamento, deslocar muitas vezes em lugares que tem árvores, lugares que tem tempo úmido que pode atolar carro e tudo mais. Então eu posso mandar um Vant fazer isso de forma mais tranquila para mim. Por exemplo, a Sanepar faz coleta a cada 15 dias. Eu posso usar simplesmente um Vant programado a cada 15 dias para coletar sempre no mesmo ponto, na mesma região, essa coleta de água para análise, né? Na agricultura hoje é utilizado Vants para alguns exemplos, né? Como análise de solo sensores, tem cálculos mais precisos. Eu posso identificar padrões de crescimento das plantações, padrões de colheita. Eu posso gerar mapas para plantio, então eu sei que um terreno é mais íngreme ou menos íngreme. Eu consigo gerar isso aí. E diversas outras fontes aqui que eu posso utilizar. Também posso utilizar para análise de água, então para analisar água hoje, por exemplo, muitas vezes eu preciso pegar um barco, eu preciso pegar toda uma equipe para ir fazer essa coleta no meio de um rio. E às vezes esse rio pode estar com uma condição climática muito ruim. Então com isso eu posso usar o que? Um Vant para fazer isso de maneira mais tranquila, né? Então o objetivo geral do meu trabalho é montar um software para geração de mapas em formato de malhas. E a possibilidade de selecionar quantos pontos vão ser coletados dentro desse espaço, qual é o intervalo de cada um, e também realizar a integração com robôs para que seja possível percorrer espaços abertos e realizar essas coletas. E o que é malha? As malhas, né? Elas são como se fossem mapas para que eu consiga percorrer ele. Por exemplo, nós temos dois tipos de malhas, né? As malhas uniforme e as malhas não uniforme. Então, na malha uniforme, nós podemos analisar aqui em cima que são todos do mesmo tamanho, todos do mesmo padrão. Ela tem um mapa de maneira tabulada muito fácil. Então, por exemplo, eu quero coletar água nesse ponto aqui sempre. Eu posso simplesmente vir aqui nesse ponto que eu estou com o mouse e fazer a coleta sempre no mesmo local. Então eu tenho certeza que aqui vai ser sempre no mesmo local nesse tipo de malha. Em malhas não uniformes, como as de baixo, nós temos algumas complexidades a mais. Como, por exemplo, os tamanhos não são sempre os mesmos, a distância entre cada ponto são diferentes. Tem pontos
que são muito pequenos, tem pontos que são muito maiores, como esse aqui que está com o mouse em cima. E nós também temos um outro exemplo de malha, como um ambiente fechado. Então nós temos, por exemplo, espaços extremamente grandes e espaços extremamente pequenos. E essas malhas, elas são muito complexas de ser geradas. Então por isso que nós vamos usar os pontos de geolocalização. E para isso nós vamos utilizar grafos. E o que são grafos? Né? São representações através de diagramas. E essas representações, elas podem ser de forma de lista adjacentes ou por matriz de adjacências. Então, o grafo, nós temos 3 exemplos aqui, né? O primeiro, um grafo com 5 vértices e 7 arestas. Então, eu tenho 5 vértices e 7 arestas. São essas linhas, as ligações entre cada vértice, cada ponto. Temos também uma representação por lista, no qual nós podemos ter os seus devidos vértices e as suas arestas ou adjacências, né? E por matriz, que também nós podemos ter a mesma representação de uma outra maneira. Nesse trabalho nós vamos usar as unidades de conservação de Cascavel, especificamente o Lago Municipal de Cascavel, que é o ponto A da região. Então nós temos o ponto A, que é o lago, e o ponto B, que é a ponte molhada. Nós vamos utilizar somente o ponto A. O Lago de Cascavel ele tem toda essa parte como parte de água. Então vamos fazer análise em cima disso. Nós vamos utilizar o Python, vamos utilizar GeoPandas, NumPy, Pandas, o Matplotlib para fazer plotagem e o OSGel para pegar os dados geográficos. Os dados foram captados diretamente do site do município de Cascavel, onde tem essas informações, e ele é um polígono com as suas devidas posições. Então aqui nós temos um mapa já plotado com todos os como que ele fica no Python para nós analisarmos ele. Nós esperamos através desse trabalho conseguir gerar mapa no formato de malha para depois conseguir criar os melhores caminhos no processo de exploração. Também queremos poder explorar esses ambientes com robôs móveis a partir de algoritmos de otimização de rotas, né? E ver formas de automatizar esses caminhos de robôs. E realizar ajustes no software para ser possível calcular distância,